O que mais me impressiona é como os governadores deste país vão tocando a vida. Você pode pensar que eles são 100% abusivos, que eles exploram o máximo desse país como sanguessugas, mas não é assim que eles agem. Acreditem, eles não são de todo abusivos. Ao contrário, os seus abusos estão entre 50% e 60%. E você sabe o porquê dessa porcentagem? É simples. E você não precisa sequer ser um bom matemático para entender o que eu vou dizer, desde que saiba o básico sobre história. A razão deles agirem assim, com cautela, entre aspas, é claro, neste país de impunidade, é que eles aprenderam com experiências passadas que a temperatura exata para cozir, sem que a carne queime ou que a panela estoure, é uma temperatura mediana, nem frio, nem muito quente, mas morno. Eu quero dar um exemplo de temperatura mediana neste país. Um exemplo de muitos que acontece neste país. Se a gente for ver como funciona as punições, as leis de trânsito, nós vamos entender uma falha incrível que privilegia apenas aquele que quer encher o bolso, mas não a vida das pessoas. Há um interesse por trás dessas leis. Vocês já perceberam que, embora o governo queira faturar com as multas no trânsito, vocês se deram conta de que elas não são financeiramente altas, ou pelo menos altas o bastante para que as pessoas mudem o seu comportamento? Vocês já se deram conta disso? Como as leis nesse país nunca mudam o comportamento das pessoas, que elas continuam exercendo o mesmo papel, o mesmo erro, e que a moralidade neste país não muda, ela não avança, não tem ordem, não tem progresso. A razão das multas, da punição deste país ser frouxa é porque multa alta pesa no bolso das pessoas e faz com que elas se conscientizem dos seus erros. Em outros países, as multas são severas. Elas não permitem que o indivíduo continue com o mesmo comportamento. A punição em outros países mexe no bolso, mas mexe de uma forma que dá uma desestabilizada no infrator. Mas aqui nesse país não é assim. Aqui, conscientizar as pessoas gera para o governo menos lucro. Já a multa mediana e baixa não gera consciência, e as pessoas estão sempre abusando. E de pouco em pouco o governo vai enchendo o bolso. Os governantes captaram os erros do exagero francês e aprenderam com a Revolução Francesa que o abuso em sua totalidade é o bastante para fazer com que a sociedade se rebele. Você entende o que eu quero dizer? É em banho-maria que os governantes desse país vão levando a gente, em fogo brando, fazendo-nos cozir aos poucos,
sem nos causar reações maiores do que aconteceria caso a alta temperatura nos assasse a consciência e o corpo, deixando-nos em estado de ebulição tal a ponto de criar em nós o desejo de pular para fora da panela. Ai deles se isso acontece. Se a gente resolve pular para fora da panela, nós nos reconheceríamos como membros de uma mesma massa que luta pelos mesmos direitos, assim como a massa francesa o fez, compreendendo a sua força no número e também na unidade. Para a minoria elitista, não há nada mais desagradável do que um povo furioso, doente de ódio e rebeldia em frente à prefeitura. Eles têm medo desse povo. E digo mais, a FIFA e a CBF, juntamente com a administração do governo brasileiro, o PT, cometeram o maior crime ao permitir que este país cedie a Copa do Mundo, ignorando os problemas crônicos que essa nação enfrenta, ao investir bilhões no esporte, sendo que há na fila outras prioridades há muito ignoradas. A verdade é que a intenção dos políticos em realizar a Copa do Mundo neste país não é gerar emprego, até porque muitos dos empregos serão temporários. A intenção dos políticos em realizar a Copa do Mundo aqui não é trazer alegria a 190 milhões de brasileiros. Eles pouco se importam com a sua felicidade. A maior intenção desta máfia partidária é, em primeiro plano, o lucro que terão com os desvios e, de quebra, a busca pela popularidade, para que possam se gabar de terem trazido este evento para o Brasil como sendo um feito inédito. É triste dizer, mas o povo brasileiro é o povo mais utópico na face da terra. Isto graças ao sofrimento que o povo passa. É de mágoa que se faz brasileiro. Sinceramente, eu amo futebol, mas torço contra o Brasil nesta Copa do Mundo. Se depender de mim, do meu desejo enquanto torcedor, o Brasil não passa nem da primeira fase. Eu não tenho nada contra o esporte. Pelo contrário, acho até que o esporte é a fuga de muitos dos males que tem neste mundo. Mas tenho um ódio contra o hábito brasileiro de ser patriota apenas em época de carnaval e Copa do Mundo. Nessas épocas a gente pinta a cara, faz 1000 folias e nos esquecemos de tudo que nos foi tirado. Eu lamento, sinceramente, lamento o fato de que o povo brasileiro não tenha sido agitado com os escândalos efervescentes deste país, por eles se deixarem levar por esse banho-maria, de modo que a gente não venha perceber os graus do fervor e estouremos em revolução. A verdade é que já passou da hora do povo brasileiro parar de engolir esse estereótipo de povo festivo e acolhedor, de criar para si a imagem de povo amável e bonzinho. Se for para pintar a cara, vamos pintar, mas não para fazer festa, mas para entrar em guerra. Enquanto temos a imagem de bons, aos olhos do mundo somos vistos como imbecis. É hora de criarmos a imagem de povo rebelde. Em outras palavras, está mais do que na hora de cortar a cabeça do rei